Olá, você que está acompanhando a Alternativa 102, está no ar mais um Falando Nisso, o podcast aqui da Alternativa, onde toda quinta-feira a gente recebe alguém para conversar, bater um papo e trocar uma ideia. Lembrando você que nós temos aí o patrocínio de Avelino Braganholo SA, Persona aqui e também do Mercado Marini de Passos Maia, pessoal que está com a gente aí nessa empreitada do Falando Nisso. Lembrando você que está acompanhando a gente só pela Alternativa, que nós também estamos disponíveis em vídeo lá do canal no YouTube. Podcast Falando Nisso, procura lá, também tem as redes sociais para você acompanhar quem vai estar aqui durante a semana. Já pode até maratonar já as nossas entrevistas lá, que já passamos de 60 entrevistas aqui no Falando Nisso, então tem muita coisa para você poder acompanhar lá. E hoje eu estou recebendo aqui o Ederson Moraes do canal Ideal Xanxerê, que já foi de outras emissoras aí, mas atualmente é É. canal Ideal. Éder, bem-vindo, tudo bem? Olá você, Rodrigo. Olá, amigos da Alternativa, do Falando Nisso. Legal demais estar aí. E quando você me chamou, eu disse uma falta de opção, né? Agora eu vi, pô, mais de 60, né? Mais de 60 entrevistas aí, uma galera. Mas eu sei que Ô, veio já muita gente de peso aí, então feliz por ter recebido esse convite e poder contar um pouquinho dessa história. E essa hora eu sei que tem muita gente que tá no YouTube e já tá fechando, não vou ficar só no áudio mesmo. Duas lajes feias aí, às vezes vem umas mulheres aí que é melhor de É, assistir e tinha as tal. mulher do agro outro dia ali que tava mais Isso, organizado um daí pouco a aí. coisa É, ficava melhor pra assistir no YouTube. Então, se você tá no rádio e pensou em ir para o YouTube, nem vai. é. Nem vai para o YouTube, fica no rádio mesmo que tá tudo certo, tá melhor Ou aí. coloca no YouTube e vai fazer outra coisa, não Isso, fica olhando muito pra isso. TV, né. Esquece, Fica esquece. só ouvindo aí que Deixa tá bom, né. deixa assim, os homens de laje não são muito ajeitados, Não, não. então vamos Falando assim. falando em laje, um dia veio aqui o Adonis Miguel. Ah, essa é uma lenda, né. Barbaridade, né, cara, eu sumia na voz daquele O cara, o o cara falava, tremia a mesa aqui. o microfone ele vai se É, encolhendo, o assim, microfone já se encolhia, daí com no uma no pena, dava 1 metro a pena que ele tinha no no chapéu. chapéu aqui, a pena ele raspava na parede aqui atrás da pe Tirou um pouquinho de poeira das coisas em volta e onde tinha, tirou. Não, cara, é coisa incrível, Isso, é né. uma lenda, o Isso, é Adonis. uma lenda. Isso. Ele me disse assim: "Eu vou mandar no grupo dos caminhoneiros e eu vou ser o que mais vou dar audiência no canal do YouTube", e confirmou. Dito e feito. Ele tem muito grupo de caminhoneiro, né, Ah, daí ele do pessoal mandava que nos grupos. acompanha ele no rádio. Caminhoneiro, caminhoneiro, Ele tá em caminhoneiro. Chapecó no Chapecó, na Chapecó. rádio lá. Aí, cara, bombou o podcast dele. Todo dia ele me mandava mensagem: "Viu lá que a audiência subiu? Viu lá que subiu?" Bicho é um fera. Legal demais. Mas me conte uma coisa, você é natural da onde? Da onde tu vem? Então, natural, natural mesmo, Concórdia, mas eu só nasci em Concórdia porque Jaborá não tinha hospital fazendo a piazadinha nascer na época, né. Mas fica Porque perto Jaborá e Concórdia? 40 quilômetros, é pertinho. Meu Deus, mas aí É que nem se fosse de Xanxerê, Chapecó, mas aqui entrava em Chapecó. trabalho de parto, tinha que ir até Ah, Concórdia. mas dá tempo, é. É? Sim, sim. Ah, E então quem não aguenta o tirão não se bota, é que né. agora você é pai, você sabe dessas coisas, né, Sim, nós não dá. sabemos. Ih, rapaz, o Hã. Miguelzinho a Aline entrou em trabalho de parto às 5 da manhã, Miguelzinho foi nascer às 3h15 da tarde, Meu então Deus. então tem um tempinho aí. Mas enfim, a minha infância inteira, até meus 18 anos em Jaborá, que é entre Concórdia e Joaçaba, ali no meio oeste, mas ressalto, o interior de Jaborá, né, Uhum. porque quando você fala Jaborá, o cara pensa que eu sou da região metropolitana de É, Jaborá, da sim. cidade e tal, não, é o interior de Jaborá, linha São Miguel. Quantos mil habitantes tem em Jaborá? 4.000 habitantes. Ah, então você é do interior ainda de Jaborá. Isso, do interior de Tua mãe Jaborá. faz pão ainda? Faz, cara. E faz, cara. E sempre manda. Faz uns pão bom, né? Sempre manda. 1, 2 pãozinhos aí é O sagrado. Adão ia pra lá gravar, voltava com pão, bolacha, né? E se não É. voltasse, meu Deus, ficava meio triste "Quer até, né. bolacha, É, lembra?" vamos arrumar uma pauta pra lá. Ele É, pedia, ele dizia: "Tu não vai é, pedir nada pra tua mãe?" Eu dizia: é. "Não, não, não vou pedir nada." "Não, mas peça alguma coisa", porque ele "Eu passo sabia lá pegar, eu é, passo lá." ele sabia que se ele passasse pegar, ele ia ganhar alguma coisa também, É, né. Mas também. faz. Mas Jaborá. e como que você decidiu ir pro lado do jornalismo? Você que nasceu no interior de Jaborá, então, se criou lá no interior de Jaborá e, tipo assim, jornalismo, não tem nem rádio na cidade. Então, até tinha depois na época, foi bacana até porque, assim, eu quando comecei a entrar na adolescência aí, aquela história de começar a engrossar um pouquinho a voz, e Uhum. aí o pessoal deu 2 caminhos, eles disseram assim: "Ou você vira locutor de rádio ou você vira padre". Aham. Aí, naturalmente, acabei indo mais para o rádio, né, um abraço para quem é padre, eu pensei em ser padre, mas não era a intenção, né, no momento. E aí eu acabei me direcionando mais para a área da comunicação, mas por uma coisa assim, o meu perfil, adolescente, jovem, eu sempre fui muito mais tímido, era sempre Aham. aquele cara de boa, Sim. o cara que estudava na sala, não era o cara que fazia bagunça, não era o cara da folia. E aí foi que, quando eu entrei no ensino médio, teve uma viradinha de chave aí,
que eu percebi que eu passei os primeiros 8 anos aí de estudo sendo CDF e eu via, pô, os outros caras também passam, e eles aproveitam, eles dão risada, eu não dou risada, né, nenhuma vez, eu tinha medo de dar risada dentro da sala, pra ter uma ideia. Certo. E aí eu disse assim: "Não, eu vou levar mais de boa o ensino médio". Aí fui estudar à noite e tal, e aí eu tinha mais tempo também, eu imagina, eu morava no interior, trabalhava e tal, mas aí sobrou tempo também para ir buscar uma outra coisa, que foi o rádio. Lá abri uma rádio comunitária, e aí uma vez por semana eu fazia um programa de rádio lá Mas tu nessa de trabalhava com o teu pai no interior? isso, no interior, Ah, trabalhava no interior. E aí conseguia ir. Mas nessa de começar no rádio, ir para o ensino médio, estudar à noite, eu já me sentia um cara de 25 aham. anos, né. Sim, sim. Tinha 16, 16 não, né, quando eu fui para o ensino médio, se eu Acho que o cara terminei tem uns 15, né? com 16, 14, 15 É, anos por eu entrei aí. no ensino médio. Mas eu achava que já tinha uns 25, né, porque imagina, estava trabalhando, tinha entrado no rádio, etc, etc, já estava se sentindo o cara, né. E aí, no ensino médio, eu comecei a mudar um pouquinho essa postura, no sentido Uhum. de, pô, vou sentar mais no fundão, vou dar mais risada, vou tirar uma onda, vou fazer uma brincadeira. E isso me ajudou depois na sequência na comunicação, no sentido de que eu precisava vender, porque na época a Sim. gente trabalhava lá, não era, ó, vem cá, Éder, vou dar um horário para ti, você vai ganhar X por mês e acabou. Não, você tem aqui um espaço, uma parte do valor fica para a rádio, uma parte do valor é para ti, mas tu tem que vender. Sim. Então, se tu vendeu bem, tu ganha bem, se tu não vendeu. Isso me ajudou também nesse quesito de buscar, de vender, de ter a veia comercial. Eu não Uhum. me considero um bom vendedor, mas eu fui forçado a começar vendas nessa fase, com 14, 15 anos aí lá no É rádio. uma idade boa pra aprender a vender, É, né? uma idade boa para aprender, por isso que às vezes eu olho assim a gurizada hoje com 19, 20 anos aí sem nenhuma experiência profissional, eu fico meio louco, né, porque Uhum. imagina, com 20 anos eu já tinha uma experiência ali de 4, 5 anos no mercado de trabalho, assim como Sim, muitas outras pessoas que começaram um pouco mais cedo. Isso faz toda a diferença depois para o com teu certeza, crescimento, para tua com evolução. certeza. Tu tem oportunidades, tu quebra a cara, imagina, eu lembro que na época eu saía e ia para Concórdia vender o comercial, e eu vendia comercial a R$ 50 por mês. Aham. Era o valor que a gente fazia venda. Então, em Jaborá, eu conseguia vender a 25, R$ 30 por mês na época, o valor para anunciar. Então, era uma vez por semana o programa nesse valor, Sim. 25, 30 Ah, tu reais. vendia bem até, porque daí se era uma vez por semana só 50 pila por mês, isso há quantos anos atrás? É, 15, 16 sim, anos atrás? se você fosse levar em consideração, na época, sei lá, talvez sobrasse para nós, imagina para um gurizão sobrar meio salário mínimo, era um Aham. bom valor, Não, como se já fosse era hoje. top, já era É, top. era um valor interessante. Mas você saía para vender, então você tinha que construir uma argumentação e tal, e eu ia, obviamente ia a pé, né, pegava um Sim. ônibus de Jaborá Concórdia e ia vender lá o comercial. E isso com certeza ajuda, vai moldando, vai formando. E aí que eu comecei a gostar realmente da brincadeira. Então foi ali em Jaborá, trabalhando na rádio comunitária uma vez por semana, falando Rádio Jaborá FM. Rádio, é. É, é. E aí foi aí que eu descobri o gosto, né, pela comunicação. E aí teve uma oportunidade de fazer a faculdade em Joaçaba, eu tentei lá uma bolsa, não consegui em Joaçaba, e por um acaso do destino acabei caindo em Xaxim, né, um Uhum. amigo meu colocou lá, selecionou entre as possibilidades lá para ganhar uma bolsa do ProUni Xaxim, eu nem sabia que existia Xaxim na época, Hum. e ganhei uma bolsa de estudos em Xaxim, uma faculdade 100% de É, jornalismo. eu imagino que a referência que a gente tem aqui de Xanxerê e Chapecó, lá vocês têm de Joaçaba e Concórdia, É isso mais ou aí, menos. extremamente É. Então não, limitado. É. nem pra cá, nem Xanxerê eu tinha ouvido falar, eu conhecia porque tinha uma galera de lá que vinha pra cá fazer o colégio agrícola, estudava no aham, agrícola, sim, então o Xanxerê eu até conhecia, mas não sabia que Xaxim era próximo, não tinha essa referência. sim. E aí foi nesse período que eu iniciei então a graduação, ganhei a bolsa, então vamos mudar pra Xaxim e tal. Então dali eu comecei a graduação e surgiu já no primeiro mês uma oportunidade na rádio, em Xaxim, ali na Cultura, e trabalhei ali por um período, foram 3 anos, depois da Cultura, então fui para RIC TV, foram mais 6 anos na RIC TV, até iniciar o canal Ideal, onde eu tô até hoje, hein, são quase 9 anos, né, mas a caminhada começou lá nessa faixa dos Pois é, 14. mas você, era uma rádio comunitária e você conseguia vender em Concórdia? Sim. Tipo assim, porque a Concórdia tinha lojas que anunciavam para as pessoas de Jaborá. Isso aí. Qual que era a regra do negócio lá? Você não poderia vender para um supermercado de Concórdia, porque em Jaborá já tinha Ah, supermercado. entendi. Agora, a ótica não tinha em Jaborá, por Ah, então exemplo. buscava Isso fora. aí. Revenda de veículos não tinha em Jaborá. E aí eu podia buscar Fora. fora. Então tinha uma regra lá nesse sentido. E aí a gente vendia essa ideia justamente pro dono da empresa. Dizia assim: olha,
pessoal de Jaborá vem para cá. Então Sim. você tem que anunciar lá em Jaborá, porque as pessoas em algum momento elas vão vir para Concórdia e vão lembrar do teu nome. Então se você anunciar lá, a chance de você vender com certeza é muito maior. E não era tão difícil assim de vender, a gente até conseguia cumprir essas cotas, só que ficava muito limitado, porque Sim. então você farmácia você não podia, mercado você não podia, e Mas você não podia por uma questão de bom senso, né, porque na verdade, era uma regra até da emissora. Eu acho aham. que, existia essa regra e tinha alguma coisa do estatuto da emissora, da formação como rádio comunitária, etc, etc. Valorizava o município Isso e aí. O que entendi. tinha lá não podia ser vendido. Independente se no teu programa tinha patrocínio ou não daquele segmento, você não podia vender para um estabelecimento de fora. Então era um pouco mais limitado e você também não falava de preços, né. Eu acho que hoje também deve ser ainda assim É, para comunitária rádio não fala, é. comunitária, não fala dos preços, e aí tinha essa limitação, mas mesmo assim você conseguia vender a É, ideia mas não para a dá pra dar um pessoa. migué, tipo, falar assim: "Não posso falar o preço que tá lá, mas mais ou menos tu vai pagar entre 25 e 30", É, não, 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 nós não tentava essa. Os caras né. botavam terror na nossa cabeça lá que não passava nem Imagina. número, a gente não falava. Não, e quando você falou para os teus pais que você ia sair de lá e vir morar em Xaxim pra estudar, como que foi pra eles? Porque você veio morar em Xaxim, não tinha Sim. como deslocar, é muito longe, né? Sim, com 18 anos foi essa mudança. Então, na verdade, sim, para eles até me apoiaram e foi super rápido para eles assimilarem essa ideia. Uhum. Quem demorou um pouco mais fui eu. Aham. Eu sempre falava assim, quando eu tinha, sei lá, 13, 14 anos, eu dizia: "Não, quando eu tiver 18 anos, eu vou sair de casa, porque eu vou me virar, eu vou me sustentar, eu vou ser o cara independente". Quando chegou a hora, aí eu parei para raciocinar. Tá, amigão, beleza, você ganhou a faculdade, e quem que paga o aluguel? E Uhum. quem que paga a alimentação? E quem que paga isso? Quem que paga aquilo, tal? E aí caiu uma ficha assim que disse: "Cara, não vai dar, Sim. não vai rolar". E aí os meus pais disseram assim: "Olha, vai, tu vai conseguir um emprego, talvez tu demore 1, 2, 3 meses, mas tu vai conseguir um emprego, e aí nem que não seja na área, obviamente, e até lá, até você conseguir teu emprego, o que a gente tem aqui, qualquer coisa a gente vende um boizinho a mais, uma vaquinha a mais aí, e E nós vamos". manda carne pra É ti isso lá. aí, e nós vamos segurando as pontas aí pra ti. Então, nesse aspecto, me deu uma tranquilidade, né? Ah, eu Certo. vou conseguir ter essa segurança. Só que assustou, obviamente, né? Imagina, com 18 anos, sair de casa numa cidade que era totalmente diferente, não conhecia ninguém, zero, zero, não tinha nenhuma referência lá. Mas no primeiro dia que eu cheguei lá, já tive contato com uma pessoa lá, o Henrique, que até hoje, esses dias encontrei ele no mercado em Xanxerê. E aí ele disse assim: "Cara, não, tu tá chegando aí, tu não quer dormir aqui hoje? Não Olha quer aí. ficar?" Eu disse: "Não, não, eu venho só semana que vem e tal". "Não, não, pode vir aqui, pode ficar aí e tal, tá tudo certo". Eu nem precisei, consegui uma kitnet lá e tal. E daí ele falou: "Ó, talvez tu vai precisar de um avalista, alguma coisa aí pra ver alguma coisa, pode pedir para o pessoal me ligar". Cara, numa conversa de meia hora. Porque Sim, ele viu que eu era do interior, era um cara sim. mais comunzão, assim, ele disse: "Não, não, esse louco aqui não tem cara nenhuma de que vai me sacanear, né". Então, foi fácil, assim, pra conseguir. Passou a confiança pra ele, né? É isso. Viu, mas aí, como que você beleza, a faculdade ela dá muitos contatos, né. Sim. E como que você foi pra Rádio Cultura? Foi lá e bateu na porta e viu? Que já O tem experiência, me contrate. Não, na verdade, na época sim, eu até ia buscar, mas foi o Filipinho que comentou. O Filipinho trabalhava, aliás, ele estudava comigo lá, É. e aí Ah, ele ele falou. estudava? Estudava, estudava. É? É, não, estudava. Literalmente ou É, só ia na faculdade? se bem que estudava é uma palavra que É, ficou até forte, forte forte. Pô, agora, né. Filipinho é forte. Ele ia pra É, faculdade, é, agora o homem vendo um negócio desse aqui e tal, ninguém manda recorte pra ele, porque é. se Ele ele foi professor nosso é. também, é um baita professor. Eu esqueci que ele tinha sido professor também. Foi, foi, Ele deu foi. aula de quê? Nem lembro, Meu ter uma Deus ideia. do céu, Filipinho do céu, não foi, não, foto não foi, Mas né, ele não não. gostou não, foto foi o Marco, ele não gostou porque ele disse que não era o que ele Não gostava era a de fazer. Não, praia, não era a tá. praia dele, foi um semestre só. Mas, É. enfim, que foi ele que me indicou, e aí fui lá fazer os testes e tal, mas nessa pegada, fui lá falando rádio, caro, e claro, tá tudo certo, gente, quem Uhum. fala, né, com o sotaque, eu sou do interior, minha família é É, do interior, só que assim, a gente tem que entender que na comunicação, isso acaba ressaltando muito, né. sim. Então, meio que é uma regrinha geral, assim, de que: "Olha, se você vai falar no rádio, você vai pro R, É. se você vai". Porque no rádio, saindo do alto-falante pra fora ali, essa coisa é feio, né. Fica uma Sim. coisa que no ouvido Fica dói, né. estranho, É. fica estranho. Então, assim, isso foi uma das primeiras coisas que eu tive que ajustar ali, mas foi por esse contato. O Filipinho foi quem me direcionou e era um estágio. Ele disse: "Ó, Uhum. vou conseguir um estágio para você aqui e tal". Então, na época,
era, sei lá, era meio salário que ganhava, mas eu não queria nem saber do valor. Disse: "Cara, uma oportunidade na área Sim, já, aproveita, né. vou, sabe, vou abraçar isso aqui". Rádio AM. A rádio AM, que É. para a formação do profissional é muito É interessante, né. excelente, É excelente. muito bom, porque aí você trabalha o jornalismo diário realmente, então foi super positivo, assim. E a rádio me deu todas as oportunidades possíveis, assim, desde começar apresentando muito cedo o programa de Como é que é rádio. mesmo o nome da dona lá? A dona Eliane, Dona Eliane. ela Essa é mesmo. fera, assim, e tanto é que na época mesmo, depois quando eu saí pra TV, porque o meu contrato na época pra TV era de 3 meses, Uhum. era só na época de férias. E aí quando eu fui pedir pra ela pra sair, eu disse: "Olha, dona Eliana, eu quero ir lá, quero trabalhar, mas pra fazer isso eu vou ter que sair da rádio, não vai ter como cumprir as 2 funções, né". E aí ela disse: "Vai, mas fica tranquilo que se precisar tu pode voltar que Pode as voltar. portas vão estar abertas pra ti". Não, isso que é show, né. E são pessoas, assim, incríveis, até hoje a gente tem bastante contato ali, vira e mexe a gente faz alguma parceria também e tal, e foi uma rádio, assim, onde eu realmente aprendi muito, assim, os profissionais, a equipe sensacional, muitos deles que ainda estão por lá e O Sérgio que já estava lá? ele entrou logo depois. Logo depois. Eu acho que Faz ele entrou na tempo que ele minha tá vaga lá. inclusive, É. pelo que eu lembro. E tá, você trabalhou na cultura, beleza. E como que foi a ida pra Record daí? Aí outra pessoa que estudava comigo, que É, era a me indicou. Gabriela, É. me indicou, ela disse: A "Olha, Éder". Gabriela Gibikoski? Gibikoski, isso aí. Aham. Ela disse assim: "Éder, lá na TV eles estão procurando alguém para fazer férias. São 3 meses e tal, e aí é uma oportunidade, tu quer tentar, tudo mais". Eu disse: "Olha, é o que eu quero, né, TV é o que eu quero", só que ainda um pouco naquele receio: "Bah, mas 3 meses, é um contrato de risco e tudo mais". E aí fui lá para fazer os testes. Fiz os testes, me aprovaram também, e o diretor fez questão de falar, ele disse assim: "Cara, tu tem certeza que tu quer largar teu emprego, que tu quer realmente, assim, abrir mão disso, Uhum. porque eu tô te garantindo aqui 3 meses, é o que tu tem". E aí eu disse: "Não, vou abraçar isso aqui como a oportunidade da vida", tanto que meu contrato era de 6 horas, eu trabalhava 12 horas por dia. Sim. Eu batia meu cartão e ficava lá, porque o tempo que uma pessoa que tinha um pouco mais de experiência levava para fazer um texto, eu demorava 3 vezes mais. Não tinha IA, né? Não tinha IA, exatamente, não tinha IA. Eu tinha que fazer realmente o texto. É, tinha que E aí, fazer. então, eu, assim, arregacei literalmente as mangas, eu trabalhava muitas vezes eu ia pra faculdade, voltava da faculdade, eu morava em Xaxim ainda. Uhum. Eu voltava pra Xanxerê pra terminar algum material, fechar algum texto, gravar o áudio, deixar pronto pra de manhã o pessoal editar, e depois voltava pra Xaxim ainda, sei lá, meia-noite, 1h pra dormir e aí sim depois retornar pra Xanxerê. Meu Deus. Mas foi um período também muito positivo, que aí eu permaneci, foram 6 anos ali na De TV, né. 3 meses foi pra 6 anos. 6 anos. Eu imagino que pra tua família e pra você mesmo, quando você chegou na Record, que a Record estava meio no auge naquela Sim, época, sim, sim. tipo, foi tipo assim, uma realização de um sonho, um orgulho pra família ali quando você chegou lá. Foi. Não, para o rapazinho que estava quebrando milho lá em Jaborá, Pois é. chegar Chegar na RIC Record, meu Deus do céu. estava bem demais, né. É. Mas sim, foi bem positivo e eu entrei, vamos lá, vamos fazer umas contas aqui, mas se não me falha a memória, eu acho que eu tinha uns 20 ou 21 anos. Uhum. Então foi cedo. É, sim, se foram 3 anos na sim, 21 anos. Então eu tinha 21 anos, era uma idade que era boa para entrar na TV, porque aí você tinha muita coisa para aprender e, é claro, desenvolver. E cedo também eu tive a oportunidade já de apresentar o jornal, Sim. que aí para mim foi o que me mostrou que era o que eu queria. Uhum. Sabe quando tu tá fazendo uma coisa e tu diz: "Nossa, eu passaria a vida inteira fazendo isso aqui". Sim. E apresentando o jornal eu tive essa certeza, aquela emoção do ao vivo, de não poder errar ou aliás, se errar você tem que improvisar Sim. e achar uma forma de sair, então, tudo isso aí foi que me encantou. Eu gostava de sair pra rua, de fazer as reportagens, de conhecer pessoas, muito bacana, mas essa apresentação do ao vivo foi o que me fascinou, assim, foi o que me encantou e eu disse: "Não, é isso aqui que eu quero, eu preciso continuar aqui e tal", e foi muito legal. Pois é, o rádio e a TV, que são os tradicionais, no caso, né, jornal não deve existir algum ainda, eu acho que tem aqui pela Tem, região, tem. mas menos já, né. Mas eles têm uma magia diferente ali, né. Eu lembro que uma época você me convidou para ir lá fazer um comentário esportivo de É, meio-dia lá, e por mais que eu já tivesse aqui na Alternativa há 8, 9 anos já fazendo locução, enfim, mas, a TV tinha uma magia, né. Tinha tinha. algo cara, eu Nossa. saía de lá, aonde eu passava durante uma semana, todo mundo falava: "Eu te vi lá, eu te vi lá, eu te vi lá". E no Canal Ideal também foi assim, Uhum. sabe, quando eu comecei lá a aparecer nas matérias É, e até o hoje, vídeo, né. muita gente me lembra de mim de lá, Sim, da sim. época do Canal Ideal, sabe, por causa Aham. do vídeo, eu acho.
Porque o Canal Ideal também tinha uma levada de TV, né. Total, Não sei se até hoje é assim, mas total. aquele tempo era muito forte, assim. Nós É. tentávamos até que o slogan era, né, a sua TV na internet, É, né. é. Sim, foi muito nesse sentido e é fato. Eu me assustei até um pouco, assim, quando eu fui entender a dimensão do que era a audiência que a TV tinha na época, Uhum. porque chegou a ter períodos em que a audiência era de mais de 80%. Tu pensa só. Porque não tinha um concorrente em Xanxerê, as outras emissoras eram de Chapecó, então as informações eram mais direcionadas a Chapecó, obviamente. Aí Sim. o jornal do meio-dia de Xanxerê se tornava muito mais interessante. A audiência era enorme e acontecia exatamente isso que tu falou. Você saía na rua à tarde, se o jornal tinha terminado 1h30, você saía à tarde 2 horas, 2h15, 3 horas, as pessoas estavam falando sobre o que tinha passado no jornal. Sim. Falavam sobre você, era muito interessante, assim, e uma audiência absurda. E era legal, assim, porque as pessoas elas colocavam, assim, os apresentadores, os repórteres, como se fosse num patamar, assim, de TV de São Paulo, assim, uma Sim, sim. coisa, imaginando que a gente ganhava um super salário, que era todo mundo rico, e É. esses cara aqui não sei o quê. Mas só que você imagina só, tipo, num tempo que a internet estava gatinhando, né, Sim, super iniciando. começando e tudo. Você tem uma emissora de TV na cidade, Xanxerê é Nossa, uma cidade considerada pequena, 60.000 claro, habitantes, né, uma cidade claro. pequena, com uma emissora de TV ali, fazendo um jornal mostrando as realidades dali. Cara, É. era uma coisa fantástica. Assim, eu nunca fui muito a fundo procurar sobre isso, mas eu acho que poucos lugares no Brasil Uhum. tiveram o que Xanxerê teve aqui em termos de oportunidade de levar o nome da cidade nacionalmente, porque vira e mexe É. a cidade aparecia nacionalmente por alguma questão, porque tinha uma equipe ali e porque a emissora queria mostrar que tinha uma sede ali em Xanxerê. Sim, Então, às vezes acontecia de nós entrar no sábado pela manhã falando lá sobre como estava o tempo em Xanxerê, mostrando ali e tal para o Brasil inteiro. sim. Aí tu vai dizer, mas qual que é a audiência num sábado de manhã na Record no Brasil inteiro? Só que, cara, é no Brasil É o Brasil inteiro. todo, Você né. tem ideia de quantas pessoas podem estar assistindo? E Sim, fora outras coisas que aconteciam, como, por exemplo, uma vez, um conhecido nosso falou que estava num aeroporto no Japão e passando uma reportagem da Cris, na época da nossa sim. colega, aparecendo uma reportagem lá no aeroporto do Japão, numa TV de Xanxerê, uma reportagem feita pela Cris. Então, tu dizia, cara, que loucura isso. Sim. Então tinha um alcance muito forte, Pois né? é, a Cris era uma repórter excelente pra TV também, né, Sim, parece que ela tem o time da TV tá nela, assim, né. é. E o Adão também, né, cara, o Adão, se você entrou lá quando a TV estava no auge lá na Nossa, o Adão RIC, ainda o Adão foi muito mais, né. O Adão sim, foi antes ainda, né, de ti. antes, com certeza. E aquele perfil de pessoas que realmente gostam daquilo que fazem, fazem bem feito, né. Sim, o Adão sim. Tanto o Adão quanto a Cris, assim, que viviam Muita aquilo, né. muita matéria que eu saí gravar para o Canal Ideal, quem salvou a matéria foi o Adão. Claro, Eu claro. fazia 2 perguntas, o Adão fazia 5. E É, eu usava só as perguntas do é, Adão na que era matéria. muito melhor, né. Mas É, muito melhor, né. é isso aí. Sim, com certeza, a experiência, né, que É. ele trazia. E isso é uma coisa que hoje tá fazendo falta no mercado, né. Sim. Profissionais que têm uma visão, assim, que têm realmente uma vontade em querer entregar um pouco a É. mais. Não, vamos fazer enquete na rua, vamos lá, eu e o É. Adão, primeira enquete na rua, vamos lá, vergonha de chegar nas pessoas, o Adão no carro pra mim assim: "Não se preocupa, vai dar tudo certo, eu vou te mostrar como é que faz. Vamos lá na esquina de tal lugar, na frente do Sesc, tem Hã. movimento ali, vamos ali", né. Só que assim, ó, tu tem que segurar o microfone pertinho de você e de costa pra esquina, e eu seguro a câmera aqui, porque se nós mostrar o microfone e O a pessoal câmera, vai. o pessoal vai pro outro É lado, né. impressionante. E daí quando o Adão dizia: "Ó, aquele que tá vindo ali tu pode pegar, aquele ali é o certo", ele tinha Já o time, percebia, né, assim. já percebia. Quando nós chegava no cara, o cara não sabia nem o nome dele. Imagina, chegava câmera aqui, Câmera, microfone, microfone do né, nada. "Quem foi Tiradentes?", o cara não sabia nem aonde que a mamãe dele ele não Onde que reconhecia. eu tô? Imagina, né. E depois dava umas matérias que nós tinha que apagar depois, né, mas tudo Tinha, certo, né. tinha um negócio meio pesado, Tudo certo, tudo certo. mas era legal. Mas era muito bacana. Então você chegou na Record e tal, trabalhando na Record, e teve uma época ali que a gente tinha o costume aqui em Faxinal de assistir também muito a Record ali em Uhum. Xanxerê, né. E num certo dia a gente foi assistir a Record, estava a Record de Chapecó ali. E ninguém Sim. entendeu o que estava acontecendo, né. Mas você continuou lá. O que aconteceu nessa época? Aquilo foi bem forte, assim, foi uma experiência, assim, que para nós, enquanto profissionais, eu nunca tinha vivido algo parecido, porque o Uhum. que que aconteceu? Na época, a emissora aqui, no caso, Xanxerê, né, era a RIC,
e Chapecó era separado, né, então lá era SBT e aqui era só Record. Uhum. Quando houve a fusão da RIC e Record, ficaram 2 emissoras. Isso dentro de uma lógica de comunicação, é como se você tivesse ou em outros segmentos, né, é como se você tivesse uma padaria aqui na rua e você abrisse uma outra padaria exatamente no outro lado da rua, de frente para a tua padaria. Uhum. E aí você diz: "Tá, mas é meio que um tiro no pé, né, tá meio dividindo o mercado". Pois foi exatamente o que aconteceu, porque Hum. antes elas competiam por um mercado. Então, a Record Xanxerê vendia em Chapecó e a RIC vendia aqui em Xanxerê também, então elas disputavam esse mercado. Certo. E aí quando houve essa fusão, se dividiu. Olha, então agora o mercado de Chapecó é para cá, o mercado de Xanxerê é para lá, mas obviamente para as duas, a praça para venda, para comercialização, etc, etc, ficou menor. Isso eu tô olhando em termos de negócio, tá? Uhum. Ninguém chegou e explicou isso para Sim, nós. você deduz isso. Isso, é a minha percepção. Aham. Então, dividiu esse mercado e em termos de negócio, o Xanxerê obviamente ficou menos acessível para investimento e crescimento, evolução, e aí menos viável, aliás, seria o melhor termo. E aí Chapecó, obviamente, pelo tamanho da cidade, pela região em si, acabou dando sequência, continuando. E Xanxerê, a opção foi fazer o quê? Vamos tirar o Jornal do Meio-Dia, vamos manter apenas uma equipe na cidade, e aí essa equipe vai entrar, eventualmente, dentro do Jornal de Chapecó, trazendo as informações de Xanxerê. Mas você imagina, assim, que era de uma equipe, vamos lá, na época talvez a gente estivesse em 15, 16 pessoas, todos para uma sala, para o estúdio no caso, todos para o Uhum. estúdio, e aí do estúdio, quem eu ler os nomes aqui pode passar a acompanhar tal pessoa, os outros fiquem aqui para os encaminhamentos. E já se sabia que isso poderia acontecer, porque em um outro momento tinha acontecido algo similar, assim, Uhum. em que chamou todo mundo, e aí as pessoas foram desligadas em massa. Aham. Demissão em massa é um negócio assim que impacta, é um pouco diferente, né? Porque você está acostumado a uma pessoa ser desligada pontualmente e tal, Sim. e segue a vida. Nesse caso foi muito estranho, porque Xanxerê tinha uma estrutura até em termos de física, né, Uhum. de TV, maior que a de Maior Chapecó, que Chapecó. muitas salas, espaços e tudo mais. E aí para nós que ficamos, nós ficamos com uma equipe de 4 pessoas ali na sequência, era muito estranho, mas muito estranho mesmo, Até a porque porta do estúdio Xinxerê era mais cara de TV do que em Chapecó. exatamente, exatamente. E aí a gente olhava para aquele cenário, assim, principalmente as primeiras semanas, foi ficando tudo muito estranho. Eu Aham. fiquei um ano ainda, depois de terminar de não ter mais o jornal com a apresentação daqui, e aí nesse meio tempo eu comecei o projeto do Canal Ideal, eu ainda estava na TV quando eu comecei o projeto do Canal Ideal. Mas foi algo, assim, que impactou muito, a gente viu uma movimentação por parte das pessoas, assim, questionando e pedindo e tudo mais, e questionavam até o poder público: "Pô, Uhum. mas como é que a prefeitura não segura?". Só que vamos lá, como é que a É, prefeitura vai bancar uma é. empresa É, privada porque para se manter um aí? veículo de comunicação é uma empresa particular, Privada, digamos assim, né, não exatamente, tem ela nada a ver com não é uma ONG, né, é, então, era difícil realmente, em termos de negócio, manter, porque o custo para você fazer uma TV rodar é muito alto, é sim, muito alto, às vezes as pessoas não têm ideia disso. E aí, aconteceu, né, de não ter mais, mas eu considero, assim, que pra Xanxerê foi uma perda enorme, sim, enorme, com porque certeza. tinha uma visibilidade estado todo dia Xanxerê aparecia para o estado, e eventualmente aparecia nacionalmente, por coisas boas e ruins também, Uhum. mas aparecia. E hoje Xanxerê não tem mais isso de uma emissora de TV produzindo conteúdo dali. Existem os veículos de comunicação, inclusive na internet, como é o caso do Canal Ideal, mas que eventualmente algum material rompe e aí aparece um pouco mais. Mas não é o mesmo peso que a gente Sim, sabe. Você chegar em um lugar e dizer assim: "Ah, eu trabalho na emissora de TV tal", por mais que ela seja menor, e você tem um canal do YouTube com muito mais visualizações, a pessoa que chega da TV, ela chega com uma outra moral, com uma outra sim, sim, sim. credibilidade, etc. É É. normal, a gente Eu sabe. mas eu lembro que teve uma época que nós íamos na FEME, por exemplo. "Ah, vai ter a FEME, vamos lá Uhum. entrevistar os cantor na FEME", Aham. né. Aí, o que que acontecia? Não, primeiro a TV vai entrar, Sim, depois vai entrar o rádio. isso E aí. a internet era Era o se último. se Jornais e sobrasse internet era isso é, aí. se Se o sobrasse. artista quisesse atender, ele Meu Deus, atendia, senão se der tempo. senão ninguém E atendia. nós entrevistava a TV entrava, fazia a matéria sozinha, Isso. depois a outra emissora gravava sozinha, e nós de rádio não. Nós fazia um meio círculo assim, Todo ó, mundo. e todo mundo cada um fazia uma pergunta para o cantor. E sai todo mundo, não tem É, muita conversa, entendeu. Fazer uma foto era quase impossível, né. Hoje mudou o cenário, é, né. é Hoje verdade. a TV divulga no rádio pedindo para o pessoal assistir. É, Aham. E também a internet tá na frente.
Sim, ganhou muito mais Passou. visibilidade, ganhou muito mais visibilidade, e assim, e na verdade, vamos lá, estrategicamente fazer isso com as emissoras de rádio era um tiro no pé, né, Sim. porque quem leva o artista, quem toca todo dia a música do artista? Vamos lá, Fernando de Sorocaba aparece quantas vezes na Record? Hum. Agora no rádio ele pode tocar todo É dia? todo dia. Então E assim, não só uma vez, né? quem deveria ser atendido primeiro dentro de uma lógica seriam as rádios. Sim. E melhor atendidas as rádios. E aí a TV, não, vocês querem entrevistar? Podem entrevistar, também É. tá ótimo. Mas assim, se você for olhar em termos de uma lógica, quem valoriza o produto do artista são as emissoras de É. rádio. E hoje o rádio ele consegue se adaptar. Conseguiu Por muito melhor que exemplo, a TV. como por exemplo, nós hoje nós temos aqui, praticamente todos os clientes que têm um contrato no rádio, mas paralelo à internet. Fazem alguma E coisa. tem contratos entrando só na internet agora. Sim. Só para divulgar no nosso Instagram, no nosso Facebook, né. E É. e como que consegue, essa adaptação, né. Nossa, Mas vamos lá, vamos para o canal ideal agora. Então tu bora. estava na TV e pensou como que tu pensou assim: "Bah, eu quero uma coisa na internet"? Pois então, aí eu estava na época na TV, assim, eu tinha o meu principal objetivo era ir para Florianópolis. Uhum. Era o meu sonho, assim, o Florianópolis, alguma outra capital e tudo mais, então estava muito focado nisso. E aí, ok, não tinha uma proposta, não vinha nada e tal, e eu comecei a fazer uma pós-graduação em marketing digital e mídias sociais em Joaçaba. Uhum. E aí eu fui começar a entender esse universo e vi o potencial que esse mercado tinha. Vi que não tinha ninguém fazendo nada, assim, muito voltado também aí em Xanxerê, basicamente para as redes sociais. Tinha os portais de notícias já existiam, o Tudo Sobre Xanxerê, por exemplo, né, já era forte na época. E aí, mas para a internet, que na época, o que que era forte naquele período, em 2016? Facebook. Uhum. Facebook e YouTube. Sim. E eu disse: "Cara, por que não produzir conteúdo, produzir reportagens em vídeo, nesse formato que a gente faz na TV, levar para a internet, levar para a rede social?". E aí eu pensei nesse formato quando? Quando eu estava atendendo a Ideal Veículos, que aí eu Uhum. trabalhava na TV, fazia essa pós-graduação e comecei a prestar uma assessoria de marketing digital para a Ideal Veículos, gravar alguns vídeos para a Ideal, para as redes sociais. E aí eu fiz uma proposta para o William, eu disse: "William, vamos montar um canal na Uhum. internet e tal, vamos fazer uma sociedade e tal, não sei o quê". Ele disse: vamos fazer". Daí eu disse: "Ó, só que para funcionar é o seguinte, então eu vou pedir", lá na TV eu apresentava era o Jornal da Uma, que Uhum. era um jornal que ele era voltado para a região de Joaçaba, mas que eu apresentava por Xanxerê. Eu lembro disso. Então, às vezes, as pessoas elas achavam que eu estava lá em Joaçaba e eu estava em Xanxerê. Aham. Mas enfim, era uma confusão, e aí eu disse: "Não, eu não quero mais apresentar o Jornal da Uma, não tá legal, assim, pra mim e tal. Se fosse pra voltar para o esporte, eu até voltaria. E aí eu vou falar para o pessoal assim, vou dizer assim: "Ó, eu quero sair do Jornal da Uma, quero voltar para o esporte". E aí se eles me mandar embora, que eu disse que é provável que isso vá acontecer, porque eles não vão dizer assim: "Ah, tá, então vem querido, volta para o Sim. esporte aqui e tal". Não é muito você que decide onde tu quer ir, Não, né. não, não, eu pensei: "Os caras vão me mandar embora, e aí vamos abrir esse projeto, vamos tocar esse projeto na internet". E aí eu fui falar com os caras bem nessa, assim: "Olha, infelizmente eu não quero mais seguir no Jornal da Uma, pra mim não tá legal e tal, não sei o quê, não sei o quê". "Não, beleza, então vamos fechar o jornal". Eu disse: Como?". "É, não, vamos fechar o jornal, tu volta para o esporte aí e tal, tu leva". Deu boa ainda. Aí eu disse: "Cara, e agora, né?". Deu boa num lado, né, É. mas e agora o projeto lá da internet que eu tinha me empolgado com a ideia, né, Aham. de montar um canal na internet. Aí fui falar para o William, disse: "Ó, William, não me mandaram embora, cara, vou ter que continuar". Ele disse: "Não, dá teus pulos aí, agora vamos tocar esse projeto na internet também". Sim. Aí eu fazia o quê? Eu trabalhava de manhã na TV, à tarde, o início da tarde, aí eu fazia o marketing da Ideal, e a partir da metade da tarde, início da noite e até a noite eu fazia as coisas para o canal Ideal. Sim. Então eu fui tocando isso meio paralelo por um período aí, até que veio a proposta para trabalhar na TV em Florianópolis, por isso que eu quis citar isso. E aí quando eu fui olhar financeiramente, não compensava, Uhum. não valia a pena. Eu disse: "Cara, mas será que é isso que eu quero para minha vida?". As emissoras de TV, ao invés de ampliar, estão reduzindo. Os Sim. caras que ganhavam bem, que era o meu sonho, estão sendo mandados embora para contratar gente mais nova, como eu, que estava indo para lá para ganhar metade do valor de um cara que estava sendo mandado embora. E será que é isso que eu quero para minha vida? Então eu vou sair da TV. Aí sim, pedi realmente para sair da TV e decidi focar só no canal Ideal. Então aí que foi a virada. Obviamente o início não foi nada fácil, mas Sim. foi nesse momento. Então foi primeiro produzindo para Ideal Veículos, para depois começar a produzir para outras empresas, fazendo conteúdo jornalístico e depois o comercial, né, para Sim. bancar, né. Outro dia eu vi ainda aqueles vídeos que eu gravava de esporte lá, eu lembro que o canal Ideal tinha 3.000 seguidores no Facebook. Que judiado Ah, aquela lembro. época, né.
Caramba, que É. loucura, né? E depois quando eu fui trabalhar lá em 2019, nós estava com 40.000 seguidores no Facebook já. Lembra que a gente fez uma festinha lá, uma plaquinha de Sim, dos 40.000, 40.000 e chegamos tal. nos quarenta É, mil e tal e é. tal. E daí quando eu saí de lá, acho que estava com uns 200 já. Já Teve estava uma nessa época ali que faixa. deu na pandemia ali deu um boom ali Deu um que boom, alguns materiais que explodiram, assim, materiais de 8, 9 milhões de visualizações sim, e hoje passa de 280.000 no Facebook. O YouTube cresceu muito no último ano aí. A gente sim. começou a produzir uns materiais com o Ivo e os materiais alguns materiais ali giraram Eu vi muito eu vi bem, alguma coisa. do quadro, então passou de 200.000 inscritos ali no É. no YouTube também, Quando que é eu saí de expressivo. lá, você estava esperando chegar a plaquinha dos 100.000, Dos 100.000, lembra? dos 100.000, é. É. E aí os 200.000 agora ali, mas o Instagram com 54.000 seguidores é a rede social que a gente tem maior alcance e diria impacto regional, porque realmente são pessoas daqui. A Uhum. maior parte do público é Xanxerê, Chapecó, Faxinal, Xaxim, Abelardo, Ponte Serrada, são os municípios daqui. Então a gente que percebe que comercialmente, mesmo no jornalismo, os materiais que mais impactam, aliás, são do Instagram, porque é um Sim. público muito mais local. E o Facebook, o YouTube, muitas vezes eles rompem essa barreira, essas fronteiras, mas aí é um público que você vai olhar 100.000 pessoas de São Paulo, 300.000 de Curitiba, que é um público que, comercialmente falando, Não consome, né, não aqui. consome, mas te dá assim, uma abrangência, uma possibilidade É. gigantesca, né? Mas quando você começou lá em 2016, isso, 17, enfim, ali aquela época, você imaginava que hoje ia chegar nesse patamar que chegou assim? Ou Não imaginava. Eu visualizava assim, em algum momento, ok, óbvio, né, que a gente pensa em crescimento e tudo mais, mas eu duvidava bastante da capacidade de se manter como um negócio. aham. Até porque, vamos lá, para girar, e às vezes tem alguém que está empreendendo aí nesse momento e está acompanhando o nosso bate-papo aí, e, cara, eu vou abrir uma empresa, mas se não girar nos 3 primeiros meses, eu tenho que fechar. Cara, nem abre. É, Nem não abre vai girar. porque não vai girar, é muito pouco tempo. E eu tive a sorte de ter um parceiro, de ter um investidor, que no caso foi o William, que esperou 5 anos para Uhum. isso acontecer. 5 anos para a empresa dizer assim: "Ok, agora você paga as tuas continhas e agora você consegue É. seguir sozinho". Só que aqui que acontece com o William, né, a gente consegue enxergar 10 metros à frente, É, o William enxerga 1 quilômetro pra frente. é isso aí. O William, ele tem uma visão diferente de qualquer pessoa Muito, que eu já conversei, muito, na muito. questão de empreendedorismo. Ele É, é muito acima da média de é. qualquer um É só você que conversar eu conheço, né. é só você conversar um pouco que você vê É. como a tua visão tá limitada. Às vezes Sim, você sim, enxerga só até aqui e ele já diz: "Não, sim. cara, mas o caminho tá aqui, 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 aqui", É. sabe. Eu lembro Então que às vezes a gente tinha uma ideia e nós chamava ele e falava: "Ah, cara, nós queremos fazer isso, mas temos medo que vai dar problema". "Faz, se der problema depois a gente vê o que vai fazer". E depois tu nós vê. fazia e não dava problema É, nenhum. é. Só que aí se você tem alguém que é no perfil e eu sou esse perfil pé no chão, eu Uhum, tento levar mais equilibrado, se você só tem esse perfil, as coisas não acontecem. Primeiro que se dependesse só de mim, nem existia o canal ideal, nem uhum. começava, porque eu não tinha nem para manter esses 3 Sim, meses aí. Lá no início se dissesse assim: "Ah, tu consegue viver 3 meses com zero renda?". Não, não consigo, não tem como. sim. Então eu não ia abrir. E na época ele entendeu que iria levar um tempo para que as coisas funcionassem, para que as coisas rodassem. Então isso fez toda a diferença para que o canal pudesse chegar hoje ao patamar que chegou em termos de você ir para alguns lugares e as pessoas dizerem: "Bah, o canal ideal", sabe, Sim. ter essa visibilidade, ter esse reconhecimento que a gente tem hoje e de ajudar muitas empresas também a ter um retorno. E coisa que eu não imaginava lá atrás que chegaria nessa proporção. Pois Isso é, sim. e você conseguiu virar a chave de ser o Éder da TV para o Éder do canal, né. Sim, Conseguiu virar essa chave. O pessoal sim. lembra de ti na TV, mas lembra mais no canal ideal. Sim, é porque agora, ok, já são 9 anos então de trabalho e você tem toda uma construção ali, produzindo material quase que diariamente, Uhum, então naturalmente as coisas vão sendo construídas aí, mas ainda tem pessoas que lembram daquela época, ainda hum. tem, mas hoje, principalmente você pega assim, crianças, às vezes você vê, Sim, a criança ela às vezes não lembra do teu nome, ela aham, fala: "Não, esse aí é aquele cara da internet, sim. esse aí é aquele cara do YouTube, esse aí é aquele cara do Instagram", não sei o quê. E porque justamente dá essa visibilidade. Aí você para pensar, às vezes, um vídeo deu 5.000 visualizações. Cara, 5.000 visualizações é mais que o município inteiro de Aborá, É, que, né, de onde eu vim. Então, às vezes, a gente tem essa de, não, pô, mas esse aqui deu 1.000 visualizações. Cara, 1.000
visualizações, eu uso de referência o auditório da UniOesc. É o auditório da Olha, UniOesc de Xanxerê lotado, é muita é gente, então gente, é tem que gente. valorizar, sabe. Não, tu sabe que ano passado eu fui convidado para ir numa escola aqui falar um pouco sobre internet, e eles Aham. queriam que eu mostrasse os materiais do tempo do canal. Olha que legal. Aí eu fui lá e baixei o vídeo feito lá com o Murilo lá de Passos Maia, o piazinho que Nossa, laçava. aquele até hoje, tu acredita? Até É, hoje, às vezes, dá 50.000 visualizações no mês daquele sim, vídeo lá. sim, aquele vídeo É lá, ele loucura. ainda tá o mais assistido lá do YouTube. É loucura. Aquele lá, o pessoal gostava muito de que eu mostrasse e explicasse a história, Aham. mas o que o pessoal mais lembra é aquele do senhorzinho lá do ZT lá. Ah, Aquele lá e as enquetes também, né, as enquetes cara, o pessoal lembra. aquele lá faz tempo que eu não vejo. Mas aquele do De senhorzinho ouro de isso? ouro, isso, do seu Savariz. Do E tu seu Savarino. acredita que ele ainda me chama, cara? Eu acredito, eu Eles acredito. ainda me chamam o filho Pra ir dele lá fazer o não, material. pedindo quantas visualizações tem o vídeo. Ah, eles Aham. Tu acredita nisso? Ô, seu Savarino, mas não chegou a internet aí em ouro pra você abrir e olhar quantas tem? Acho que ele não consegue achar lá, daí eu vou lá e pesquiso e acho e Ah, mando pra ele o print dele e ligar faceiro, né. entendi, que legal. Ah, meu Deus, como é que É. pode, né. Teve várias matérias ali que foram legais, mas essas 2 me marcaram mais. Sim, sim, Porque sim. essa do seu Savariz, eu lembro que a gente foi lá gravar, voltou, eu passei uma tarde editando ela, Sim, era um porque, material mais longo também, né. meu, material quando você precisa fazer uma coisa bem feita, É. o bom do Canal Ideal não tinha tu podia demorar o dia editando um Sim, material, sim, não sim. tinha problema. É, porque a Demora gente o dia sabia inteiro. que tinha potencial, né. Aquela Exatamente. história dava pra investir, né. Não, eu lembro que eu postei ele no fim da tarde, eu postei ele e fui pra casa. No outro isso foi numa sexta-feira. Na segunda-feira ele estava com quase 1.000.000 já. Tipo Era assim, loucura, 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 loucura. loucura. Como ele girou e os É, comentários do pessoal então, né. Não, muito muito forte, assim, o legal da internet é isso, né, às vezes você não sabe onde vai alcançar, mas aquele do gurizinho de Passos Maia é lendário, aquele Sim. corridinha dele lá, quando você apertou, foi É, foi o máximo, né. Pra quem não sabe de quem nós estamos falando, procura Guri Laçador, né. Guri Laçador. Guri Laçador de Isso Passos aí. Maia no YouTube, vai achar essa É com o reportagem aí. Murilo. E ele foi Cara, para o muito bom. Faustão na Band, o Faustão Depois, depois da reportagem, que o isso Faustão aí. viu ele na reportagem. Isso aí, viu na reportagem e chamaram, É. é verdade. E, cara, quantas reportagens, às vezes as pessoas não têm noção disso, mas quantas reportagens, que o Canal Ideal fez e que as emissoras de Chapecó, ou mesmo o estado, pegaram aquele conteúdo, aquele assunto também para dar Uhum. visibilidade. Então, eu destaco aí também a importância dos meios, locais, né, Sim. porque muitas vezes a gente não olha: "Ah, o portal é aqui só aqui da cidade, esse portal. Ah, esse aqui só produz vídeo aqui no Instagram, no Facebook da cidade e tal". Os outros veículos muitas vezes pegam as pautas desses portais e, enfim, produtores de conteúdo menores para dar uma visibilidade maior. Então tem que valorizar o que é Sim. da casa também, né? Agora eu lembrei de outro, daquele de São Domingos lá, da casa mal assombrada lá, Ah, do o castelo mal eu fui assombrado lá. visitar aquela Tu casa foi lá. lá? Fui É lá pra legal lá, né. é. Eu ganhei uma chimia de butiá o dia que eu fui lá. Sim, eu comi lá. Não, butiá lá pra todo lado. Muito bom, Lá é cara. suco de butiá, chimia de butiá, sobremesa de butiá, é pão de É. butiá, bolo de butiá, Tudo, tem de tudo, tudo, tudo tudo com lá. butiá, né? Muito legal aquela casa, mas o É, sótão lá é mal assombrado aquela casa lá. assim, Então se arrepia quando tu entra lá. é uma coisa bem estranha. E esse aí também, será como é que tá esse aí pro pessoal Não faço pesquisar? nem ideia. Não é Casa Não, não é Amarela, casa mal assombrada, não, mas é Castelo? Castelo, Castelo em São Domingos, Castelo procura em lá. São Domingos. Castelo em São Esse, Domingos. esse aí também Agora foi lembrei de legal. outro. A Ah. casa mal assombrada lá Sim, de São de Não é São Carlos, não, antes. não, ali entre Xaxim e Chapecó, Sim, Cordilheira Alta. Cordilheira. Cordilheira Alta. Quanto que eu comi de jabuticaba aquele dia da gravação, você não tem noção. Mas o caso é Ah, interessante. é interessante, Chegamos lá cara. para gravar uma casa que estava lá fechada, e a história me surpreendeu, porque era um cara que morava lá sozinho, e ele sumiu fazem mais de 20 anos, É. né, e ninguém sabe pra onde ele foi, e o vizinho que mora do lado lá, morou lá a vida toda. Ele foi dormir, no final de domingo foram pra bodega, voltaram pra casa os 2 juntos, Uhum. cada um foi pra sua casa, no outro dia ele não estava lá, o cara. As Loucura. roupas do cara tudo lá, com a casa mobiliada, tudo normal, e o cara não estava mais E lá. uma casa boa, né? Não, casa top, tipo, Uhum. né, Aham. gigante a casa, uma mansão, né. E eu fui lá fazer a matéria lá, e o senhorzinho lá, né, e a senhorinha fazia desde que quando o cara, Tinha desaparecido? desapareceu, Aham. a senhorinha lá não entrava na casa lá, e eu fiz ela entrar, Ah, né. verdade, Fiz ela verdade que entrar. teve essa E aí. eu fui todo emocionado pro lado dela e perguntei assim pra ela: "Que a senhora sente agora, depois de 20 anos, entrar aqui na casa?" Né, ela me respondeu assim: "Sinto nada, tudo normal."
Você pensando que ia matar a pau, né? Essa aqui é a Sim, pergunta que vai sim. bombar. Como eu tinha Zero, um perfil mais humorístico, eu zero. colocava É, colocava um meme aí, alguma colocava coisa tudo por lá na matéria cima e vai igual, né. embora. Mas Mas essa é. também foi forte. Não, tem uma cachaça lá em Chapecó, Velho Sumido, a Ah, marca, porque, tem toda essa história e é uma lenda ali, realmente, sim. aqui pra nós talvez não seja nem tão forte, mas, assim, pra lá é uma história muito conhecida e Aham. tem uma cachaça que inclusive agora, há 1 ano, 2, eu fui pra Chapecó fazer alguns materiais pelo Contour, de pontos turísticos mesmo, e uma cachaçaria não, uma fábrica, né, um produtor lá colocou o Velho Sumido, é a Meu cachaça Deus. Velho Sumido. Pensa só, cara. É, e uma estrutura muito top lá, bem Não, legal. para o pessoal ter uma ideia, eu lembro que eu terminei aquela matéria com uma música de terror, assim, né, Ah, e tipo, eu era o coloquei Gil Gomes, né, que é, e era? eu coloquei uma frase tipo assim: "Quem sabe se as paredes dessa casa falassem, contariam a história". Pensa só, né, cara. Pensa Ah, só, cara. coisas que hoje a gente diz assim: Não, "Ah, cara, será que não. faria?" Mas Como tinha que eu tinha coragem? O é. Adão segurando a câmera aqui e um monte de galho. Daí o Adão olhou para aqueles galhos e falou assim: "Vai atrás ali, que eu vou baixar os galhos com a mão aqui, e tu aparece, faz a abertura e eu subo os galhos de novo". Pensa só. Daí tava lá o Adão com a câmera assim, né, Aham. aquela câmerazinha aqui assim e com as É. mãos: "Vai, vem, vem". E Agora! batia, baixava os galhos. Ah, Cara, que muito loucura, bom, né. muito bom, muito Muita bom. coisa, muita coisa. Não, se for retomar é que hoje, assim, o número pra mim tá desatualizado, mas eu acho que tem mais de 6.000 vídeos no YouTube do canal Ideal. Pensa só, Então muita coisa. tem muita coisa, cara. Agora uma coisa que foi uma virada de chave grande lá, foi o nosso Jornal da Zoeira, né. Ah, aí foi, cara, aí Esse eu foi. mostro pra Nay lá em casa, às vezes, os vídeos lá do Jornal da Zoeira, ela diz: "Mas É, cara, como é que vocês não fazem isso hoje?". Porque é, assistindo hoje eu penso: "Cara, da onde que nós tirava a criatividade de fazer aquilo?". é. Porque os merchan, a gente fizemos uma Sim. reunião eu e o Éder, "Vamos fazer um jornal, mas um jornal pra zoar. Como é que vamos fazer?". O jornal, a gente vai fazer ele com as edições tipo Pânico na TV, É. umas edição com memes, assim. E os merchan, a gente vai fazer tipo o Ratinho e o Siqueira Júnior. Que o Ratinho ia lá e fazia assim, ó: "Tem aqui esse café, vocês quer tomar? Toma, se não quer, vá pro inferno", né. E nós fazíamos É, merchan assim, era nessa vibe. pegava as cerâmica, quebrava, pneu em cima da Pneu, mesa, nossa, o é, cortador de grama, esses dias apareceu pra mim o do cortador de no grama, cortador de do Velozes grama. e Furiosos, que É, a gente fez a gravação, aí você foi bem produzido, aí você tinha esse imagem foi de top, foi drone e top. A voz do tudo, Aércio, tal. né. Não, foi umas coisas diferenciadas. Mas foi muito legal, cara. Eu lembro que no primeiro Jornal da Zoeira eu tinha colocado um efeito de grilo bem Ah, alto, assim, sim, no meio, não sei por quê. E aonde a gente passava nas salas da Ideal lá, era só aquele sinal de grilo pra cá e pra lá, do do pessoal pessoal assistindo e assistindo. rindo, e rindo, e rindo daquilo. Eu disse: "Cara, nós acertamos aí É. no conteúdo". E era impressionante porque, assim, eu não lembro de nenhuma edição que teve um número absurdo de visualizações, por exemplo, a gente estava falando de vídeos ali de, às vezes, 1.000.000, 2.000.000 de Sim. visualizações. Nenhuma das edições chegou nem próximo Não, disso, nada, né. dava 3, 4 mil visualizações. 10.000, 12.000 É, a gente já comemorava. Só que era impressionante como a gente era reconhecido por aquilo. sim. É aquilo que tu comentou da questão da TV acontecia com o Jornal da Zoeira. Saiu uma edição, aí as pessoas comentavam, falavam: "Não, mas e vocês falaram aquilo e fizeram não sei o quê, não sei o quê". Era impressionante como gerava comentário. E às vezes a gente até brincava, né, com o próprio Adão e a Fran, que eles faziam as reportagens mais Sim. sérias, né. E às vezes os materiais que davam 50, 100, 200.000 visualizações, e as pessoas não comentavam tanto, não repercutia tanto quanto aqueles vídeos de 5, 10.000 que dava do Jornal da Zoeira. É. E ali foi Só realmente que nós um quebramos uma linha. Por exemplo, assim, vinha uma linha séria da Fran, que, meu Deus, fazia as matérias sim, sensacionais, né, sim, sim. espetacular. Tanto que hoje ela é um destaque lá onde ela Claro, na NSC, né, sim. onde ela trabalha lá. Mas o canal vinha na matéria séria, 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 e dali um pouco chega nós lá e pá, É, quebra é. tudo a linha. Passa a cara na frente da câmera, aí cai o negócio e quebra. O dia que nós pintamos a cara do Bruno lá, que ficou o Bruno Ah. invisível, lembra? Cara, umas coisas assim que saía da rotina, né. Ai, E quando ai. sai da rotina, chama Chama atenção, atenção. Eu né. lembro que tinha algumas pessoas que vinham falavam pra mim: "Ô Éder, pô, tu construiu toda uma carreira, uma credibilidade e tal no jornalismo, os cara olham pra você, um cara Aham, sério, tu tem certeza que tu tá fazendo a coisa certa". O próprio William algumas vezes aham. questionava, né. Ele dizia assim:
Éder, mas isso aí não é pra ti, isso aí é pro Rodrigo. O Aham. Rodrigo a gente olha e tem vontade de dar risada, mas você é um cara sério e tal, não sei o que. Eu digo, cara, é parte do negócio, porque assim, servia também aquilo que a gente falava de escada, né? Isso. Servia de escada para que Porque eu acontecesse a piada não, o também, né? jornal sozinho não daria certo. Sim, sim, Só comigo, não ou só com você, não daria sim. certo. O que que foi combinado entre nós? Você era o cara que estava lá de terno, gravatinha e apresentava as notícias, né, Uhum. e eu apresentava de uma forma errada, Sim, né. sim. Eu errava, eu caía, eu me ajeitava de qualquer jeito, fazia de costa, É, né, deitava em cima da mesa. Então, tipo assim, o Éder é. fazia tu fazia a parte séria, Sim, 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 né, e sim. eu fazia a parte que te tirava, né. Aquela vez Caramba. que você deu uma tortada na É, cara, lembra? pois é, eu estava lembrando essa aqui vindo hoje Cada pra vez que eu gente. passo na lavanderia, eu falo pra Nai que é o caminho pra ir na casa da mãe dela é por lá. E eu falo pra ela: "Aqui nessa lavanderia o Éder trouxe o terno pra lavar e eu acho que a calça tu não salvou, né?" Manchou, Manchou a calça, manchou a né. calça. É. Aham, manchou a calça. Mas, cara, aquilo foi Mas foi tu fora do imaginava que eu comum. ia te dar uma tortada ou não? Capaz, capaz. Tá louco, nossa. Aniversário do Éder, Jornal da Zoeira, vamos lá. Hã. Chapeuzinho, e tem É, tá tudo lá no YouTube esses vídeos, é, né. Chapeuzinho e tudo mais, eu peguei um isso aí. chantilículo, que assim o Adão sabia, o Adão dá pra ver no vídeo o Adão te É, segurando na cadeira é, assim, e eu é. peguei com a mão assim: "Parabéns pra você então", na cara. Eu em algum momento ali eu disse: "Cara, não tá certo", que daí eu percebi que o Adão veio, eu disse: "Não", e eu fiz a menção até uma hora que eu disse: "Não, eu vou dar eu a tortada", mas pensei: É. "Não, mas ele não vai fazer isso, né", não sei o quê. Fez, fez, pois é, A fez. Lenira, aquele dia, ela ficou: "Meu Deus, o que que tu foi fazer? Ele é o patrão e tu fez isso?" Eu dizia: "Mas que se lasque, é aniversário, ele vai ter que entender". Ai, Ah, meu cara, Deus. aquela ali foi uma das Não, emblemáticas essa também, né. foi top, foi top. Foi forte. Isso aí eu me lembro que eu fiz um vídeo depois, né, que era aquilo que a minha mãe esperava, como é que: "Ah, vou fazer jornalismo, né, Aham. como a minha mãe acha, como o meu pai acha, era o William Bonner, o Cid Moreira, tal, não sei o quê, não sei o quê", eu fazendo jornalismo, levando tortada na cara com um chapeuzinho de aniversário, cara. Coisa incrível, né. Top, né, top. Aonde que o canal Ideal tá sediado hoje? Hoje nós estamos então em Xanxerê, junto com a Ideal Veículos, né, a Ideal Veículos Utilitários, a gente fala Ideal dos caminhões, Sim. pertinho da BR-282. A gente, na verdade, durante toda essa nossa trajetória, a gente sempre teve muito ligado com a Ideal mesmo, né. Então Uhum. desde do primeiro, a gente começou a trabalhar dentro da sala do William. Então eu Sim. dividi a sala com o William, fazendo os primeiros materiais do canal Ideal, fazendo marketing da Ideal. Na sequência, a gente foi para Ideal Premium, Uhum. também dividindo o espaço lá numa salinha que era um pouco mais reservada. Quando a gente foi para Ideal Import, era no segundo andar também uma sala, mas como se fosse uma das salas da empresa. É. Depois a gente foi para a sala de baixo ali, mas também Onde há os anexo à drones Ideal. ali agora. É, isso aí. Onde é a sala dos drones. E aí agora a gente está nessa outra sala, junto, mas sempre junto com a Ideal. Uhum. É sempre muito atrelado aí. Mas o que chama atenção muitas vezes é que hoje a Ideal é uma das empresas que a gente menos faz marketing. Uma das empresas que a gente menos faz Capaz. divulgação, né? Que tem a equipe Ai, ai. interna e etc. Mas a gente tem, obviamente, uma ligação, né, muito Sim. forte ali e tal, pela a própria questão da sociedade com o William. Mas a gente até imaginava, quando a gente teve essa mudança, a gente pensou, bah, mas né, não vamos mais ter a nosso ponto comercial, entre aspas, mas não teve um impacto nem tão forte quando a gente teve, nem tão forte quando a gente saiu. Uhum. Então a gente fica muito iludido nessa questão, né, de que, não, se não É que for a para ter. internet, né. É isso, a gente está produzindo para a internet, a gente vai até o cliente, a gente vai até a pessoa que vai ser entrevistada ou convida a pessoa para vir até lá, então não tem essa necessidade. Mas hoje estamos aí em Xanxerê, quem quiser passar a tomar um café, tá convidado, tá Chega convidado. lá. É, Éder, a gente agradece por ter tirado um pouco do seu tempo e vindo aí conversar com nós. imagina. E todo mundo que vem aí leva uma lembrança Ah, muito da obrigado. persona aqui. Quando você for Olha tomar o teu só. café lá, você vai lembrar que participou aqui da Ah, já vou alternativa. espiar aqui. Pode abrir se quiser, já Já pode. já posso abrir? Isso aí. Ah, muito bem. Então vou abrir aqui, porque daí diz que aquela história tem chance de Eu ganhar. conto pras pessoas que tu não tem o dedão, as pessoas não acreditam. Mas é Não, que tu aqui, cortou ó. fora pra poder segurar o microfone, né? Fica bem Isso! certinho. Ficava uma coisa Viu, Cotô? mais discreta aqui e O tal. Éder segura o microfone e fica com o dedão, fica bem certinho pra segurar. Ele encaixa ali e tal, Encaixa no mas eu dedão. consigo. Ó, Olha aí, rapaz, é ó. coisa chique Olha aí. aqui. Aí, ó, Eu muito fui. obrigado.
Eu fui e eu tava. Eu tava. Olha, ó, muito obrigado. Muito Show obrigado de bola. mas eu consigo segurar a caneca aqui, Olha ó, aí, mesmo já assim, já é aqui, ó. grande coisa. Tu É. teve que aprender a escrever de canhota por causa do Mas eu também cortei quando eu tinha 5 anos, né, então faz tempo mal já. sabia escrever É. mesmo, ia rabiscava com as 2, então tava tudo Tava certo. tudo certo, né. É, mas agora o problema é fazer a pinça, né, como É. diz o médico que me atendeu uma vez, ele disse: "É, o que separou os homens dos macacos foi a capacidade de fazer pinça para pegar os objetos, e você não consegue com essa mão". Disse: "Obrigado, doutor, show de bola. Show de Se eu bola. tivesse na beira de uma depressão, era agora que eu me Era agora que atirava". tu ia ao Mas gaio. tudo bem, né, tamo É. aí. Meu Deus do céu. Mas obrigado, hein, a próxima vez que Imagina. tu vier, a gente conversa mais coisa, né. Sim, Pra meu nós Deus. tem muito assunto aí, tem né. aí, assunto tem. Obrigado pelo convite mais uma vez, parabéns aí à Alternativa por dar esse espaço, né, por fazer esse convite aí, com certeza a gente fica feliz em poder contar um pouquinho dessa história. Show de bola. Obrigado por ter vindo aí. Obrigado a você que acompanhou a gente. Lembrando que estamos lá em vídeo lá no canal do YouTube, Podcast Falando Nisso, e também acompanha lá no Instagram, @podcast Falando Nisso. Toda quinta-feira ao meio-dia tem um convidado por aqui pra gente bater um papo e trocar uma ideia. Obrigado Avelino Braganholo SA Persona aqui, que disponibiliza os brindes, e o Mercado Marine pela parceria com a gente aí. E quinta que vem estamos de volta. Até lá.